E aí, moçada, beleza? Hoje o seu peso do dia vai ser algo que deleite. Roda a vinheta. Saudações pesadas, moçada! Estamos voltando aqui com o seu peso do dia. E antes de começar, eu vou pedir para vocês, então, encarecidamente, façam a gentileza de ir lá, de se inscrever no canal, para fortalecer o canal, para a gente continuar aqui falando cada vez mais de rock and roll de qualidade. E hoje nós vamos apresentar uma obra seminal da história do rock pesado. Dá uma olhada. Olha aqui, viram aqui o bichinho. Curtiram? Muito bem, moçada. Esse disco é maravilhoso. Esse disco é o Atom Heart Mother, do Pink Floyd, lançado em 1970. E é um disco que tem muita coisa legal para a gente falar a respeito dele. É claro que, primeiramente, vamos falar, então, da parte musical. E a parte musical é até redundante falar do Pink Floyd, né? Pink Floyd é qualidade acima de qualquer coisa. E como que é esse disco aí? Esse disco aí, ele é o segundo disco que a banda fez depois que o Syd Barrett tinha ido embora, né? A banda estava, então, consolidada aí com Roger Waters no baixo, David Gilmour na guitarra, Nick Mason na bateria e o Richard Wright nos teclados. Os vocais, eles dividiam ali entre o Richard Wright, o Roger Waters e o David Gilmour, conforme as composições iam rolando, porque esses três também dividiam as composições a partir da saída do Syd Barrett, que era guitarrista e vocalista e também o principal compositor da banda. Então eles estavam ainda se acertando ali sem o cara. Eles já tinham lançado o álbum ao vivo Uma Gama, ao vivo não, álbum duplo, desculpa, tinha partes ao vivo. O álbum duplo Uma Gama, e esse aí era o segundo já amadurecendo para um novo estilo do Pink Floyd. Eles estavam ali ainda numa intermediária entre o progressivo e o psicodélico. Então, esse disco, lembrando, ele tem apenas 5 faixas. A primeira faixa ocupa todo o lado 1. E aí eu vou fazer uma observação essa história de lado 1, porque às vezes eu tô falando aqui lado 1, lado 2, e pode ser que os mais novinhos não tenham muito a dimensão disso que eu tô falando. Ó. Isso aqui é um disco de vinil. Para quem não sabe, é um disco de vinil. E o disco de vinil, ele tinha 2 lados, para você que não sabe, que não tá acostumado, que é mais moderninho. O lado 1, você punha ele assim no toca-disco, tocava o lado 1, você virava e tocava o lado 2, tá? Esse disco aqui, aliás, ó, ele tem uma característica, a cópia, tá? Tem uma característica dos meus discos de vinil, tá? Não tem nenhum risco. Se você achar um risco no disco meu, você não ganha o disco de presente, porque daí você vai arriscar ele, eu não quero, tá? Então, moçada, para que ele não continue não tendo nenhum risco, eu vou guardar aqui de novo, sem pressa, bonitinho. Isso aqui é uma obra, moçada, é histórico, daqui 1000 anos vai valer muito dinheiro, eu vou ficar riquíssimo com esse negócio aqui, tá? Bom, então, é assim, esse disco aqui, então, o lado 1 dele, a música Atom Heart Mother, era uma suíte, como costumavam fazer as bandas progressivas, dividida em várias partes, ocupando todo o lado 1. E essa suíte, eu não tenho o que falar, sabe? É maravilhosa, é uma viagem incrível. Ela tem vários climas diferentes, várias atmosferas diferentes, 23 minutos, mais de 23 minutos de duração, que você viaja para onde você imaginar, para onde você quiser, com o veículo que você imaginar. Fantástica, maravilhosa, impressionante. Do lado 2, aí tinha uma música de cada compositor, no caso. A If, que é do Roger Waters. A Summer 68, do Richard Wright. E a Feral Sun, do David Gilmour. Cada uma, então, vocalizada por seu compositor. E a quarta música era um negócio chamado, assim, o Café Psicodélico de Alan. Alan's Psychedelic Breakfast. Moçada, isso é um negócio incrível. Eu não sei de onde os caras tiraram essa ideia. Imagina, você levanta todo dia cedo, vai tomar seu café, tal, não sei o quê, né? Eles imaginaram um atrapalhado lá que levantava cedo, ia tomar o café dele, só que eles usaram os sons disso, de levantar, de escovar o dente, de fazer o café. Eles usaram os sons disso para fazer a música.
Mas a música não tem só esses ruídos, tem instrumentos também. Inclusive, tem passagens fantásticas. A que me deixa mais impressionado é o seguinte, para quem conhece vinil, o vinil era caracterizado até pelo barulhinho da agulha esfregando no vinil, que a gente até falava na época, lá nos anos 70, 80, do fritar bolinho. Aqui, eles foram mais além, eles colocaram um barulho de fritar ovos. O cara estava fritando ovos no seu café da manhã, então parece um barulho de agulha amplificado. E só que aquilo vai desenvolvendo, e aí David Gilmour e Roger Waters introduzem compassos de violão e baixo. Então o barulho do ovo fritando desenvolve para acordes, para compassos de violão e baixo. Uma coisa incrível, fantástica. Não sei de onde os caras tiraram a ideia, mas ficou sensacional. Então, musicalmente, esse disco incrível, vocês têm que ouvir, é maravilhoso. Só que ele vai além do aspecto musical. É claro, né? Ó, dá uma olhadinha de novo na capa, ó. Imagine você numa loja de disco, você encontrar um disco com uma vaca desse tamanho na capa. Impossível esse disco passar despercebido em qualquer lugar que ele estivesse. E como é que foi essa ideia? E o título também dele, Atom Heart Mother. Você pode procurar as letras, você pode procurar onde você quiser, não tem menção nenhuma desse negócio aqui. Da onde veio tudo isso? Então aí vão as histórias. Ó, consta que o Pink Floyd tinha tudo pronto já, tá? A suíte enorme, as 4 faixas do lado B, mas não tinha um título nem para a suíte e nem para o disco. Aí, um dia eles estavam lá para dar um concerto no Hyde Park. O Hyde Park é um lugar que tem lá em Londres, que nos anos 60, as bandas costumavam tocar ali, né, a céu aberto. Então tem concertos memoráveis lá, do Rolling Stones, do Procol Harum e, é claro, do Pink Floyd. Então eles estavam um dia lá e consta que o Roger Waters estava lendo o jornal e ele viu uma reportagem que falava de uma mulher que ia colocar um marca-passo no coração. Só que era um marca-passo, não era um marca-passo de última geração, era um marca-passo que estava além das gerações, muito no futuro, porque era um marca-passo que seria tocado a energia nuclear. E aí ele imaginou na cabeça dele a seguinte frase: a mãe do coração atômico, Atom Heart Mother. E isso deu um prim na cabeça dele. Ele achou que aquilo era sonoro, era legal e serviria de título para a suíte. Ele falou para os caras, os outros acharam o máximo. E assim ficou. A suíte e o disco com o nome de Atom Heart Mother. Claro que a turma lá, os produtores, a gravadora e tal, ficaram meio dúvida e perguntaram para eles, né? Mas por que usar esse título, Atom Heart Mother? E a resposta deles foi taxativa. Por que não? E acabou ficando. E a vaca? A vaca foi o estúdio de design gráfico que o Pink Floyd havia contratado, né, que estava trabalhando para eles, que era o Hipgnosis, que queria fazer, então, uma capa psicodélica. Eles fotografaram essa vaca aqui, que não é qualquer vaca. Essa vaca aqui, o nome dela era Lulubear 30. Lulubear terceira, então era uma vaca com pedigree, olha só. Acho que ela vinha aí de uma grande linhagem de grandes produtores de leite. Vocês podem, ó, mais uma vez aqui, ó, podem dar uma olhadinha na fábrica de milkshake delas aí, que parece bastante legal, né? Então, vocês podem dar uma olhadinha aqui na fábrica de laticínios dela aqui, ó, que parece bem desenvolvida, né? Então, moçada, o estúdio fotografou essa vaca aí e mostrou pro Roger Waters, porque eles acreditaram que seria interessante, com uma capa psicodélica, essa vacona aí na capa, né? Consta que o Roger Waters deu muita risada, achou muito engraçado e achou fantástico. E mostrou para os outros também gostaram. E resolveram que a capa seria essa. E aí foram questionados de novo pelos produtores, tal, pela gravadora, tal, que perguntaram para eles assim: mas o que tem de interessante nisso? Eles falaram assim: o que tem de interessante nessa vaca? Eles falaram: o que tem de tão interessante nessa vaca é o fato dela ser uma vaca. E aí as respostas deles eram assim que não tinha contra-argumento, né? E acabou ficando. Só que eles tiveram uma sacada muito legal também, que eles resolveram, né, que eles falaram, quando o Roger Waters mostrou para os outros três, eles falaram o seguinte: ótimo, beleza, só que nós vamos fazer a capa só com a vaca. Não vai levar nem o nome da banda e nem o nome do disco. E isso aí tá escrito aqui, só nesse cantinho aqui do lado, ó, não vai dar para vocês verem agora, mas tudo bem, mas nesse cantinho aqui do disco que tá escrito o nome da banda e do disco. Na capa mesmo, não. Então isso aí
chama até mais atenção, porque imagine você numa loja de disco, você vê esse disco aqui com essa vacona, sem identificação nenhuma. Claro que vai chamar atenção para alguém ir lá fuçar e olhar, e aí, daí até levar o disco, né, a curiosidade aumenta. E ó, é uma capa dupla. Atrás, ela tem outras 3 vacas, ó, que para essas aqui, eu não achei explicação nenhuma. Talvez os 4 membros do Pink Floyd, esse é um, esses aqui os outros 3, né. E a capa é dupla, olha só. Tem uma foto do campo aqui, né, onde tinha as vacas aí, dá uma olhadinha. E esse disco, então, ficou marcado também por essas curiosidades todas aí. Eu até chamo a atenção de vocês para mais uma coisinha, porque aqui na contracapa tem a ficha técnica do disco, e tem escrito aqui, entre os engenheiros, ó, tem o nome dos engenheiros aqui. Peter Ball e Alan Parsons. Esse Alan Parsons, ele trabalhou anos como engenheiro de som dos discos do Pink Floyd, e depois ele acabou formando uma banda para ele, que ele era músico também, a Alan Parsons Project, que é uma banda maravilhosa também, que nós falaremos aqui dela oportunamente. Então, moçada, Atom Heart Mother, um disco histórico do Pink Floyd, vão lá, curtam, quem conhece, delicioso. A despeito do David Gilmour e do Roger Waters falarem mal, não sei porquê, que as bandas às vezes têm essa ideia autodepreciativa, eu discordo, assim como discordo dos membros do Kiss de falar mal do The Elder, discordo dos membros do Pink Floyd de falar mal dessa aqui também, tá? Muito bom, obrigatório, curtam, deleitem-se, permaneçam pesados e até a próxima. Yeah!